Bom dia, tudo bem? Aluna e aluno do sexto ano. Hoje é quinta-feira, primeira aula de língua portuguesa e eu estou animada porque vocês viram o nome da aula? É hoje que a gente vai desvendar o mistério. Olha, eu estava dizendo a Dani que assisti a aula de terça-feira e também estou curiosa para saber o que vai acontecer no final daquele conto. Não é, Dani? Bom dia! Bom dia, sim! E aí, vocês estão curiosos? Vocês fizeram o final da história? Porque eu propus para eles, Mônica. Uhum, Eu falei que eu queria ver finais de história. Eu recebi alguns, não sério, consegui ler todos, porque assim, a minha caixa lá de mensagem é do demais. Instagram, eu não tenho condição de ler, gente, de verdade. Eu juro que eu respondo, mas eu não consigo ler na proporção que vocês enviam. Mas muita gente terminou a história. Será que hoje o seu término aí, o que você propôs, vai se realizar? Adoro fazer isso na sala de aula, porque a gente sempre se surpreende. É sempre engraçadíssimo, não é? Eu trabalhei o conto uma vez na sala de aula da Clarice, né? Hum. E aí eu falei para os alunos, terminem esse conto. E aí os alunos terminaram. Nada do que eles imaginaram, nada. É, então. Era algo muito mais simples. Eles É, falaram, eu gostei muito mais do final da é. minha história. Isso. É, geralmente aparece isso, porque eles são muito criativos. E aí acabam se apegando ao final deles, né? Sim, e a nossa proposta era justamente o quê? Ver se você se adequa à proposta do texto, porque você tem que escrever com a mesma linguagem, você tem que procurar, se tem um narrador, você tem que colocar um narrador, A, escolher o tipo do a narrador. ideia não é casar com a mesma ideia da Da criadora, né? autora. Porque é uma autora, da autora, aliás. Mas, como a Dani falou, a linguagem e continuar na temática, no gênero conto. Não pode Não fugir do pode fugir. conto. Exatamente. Então, nossa aula aí de hoje, moça, você lê habilidade? Bora lá! O tema da aula, como já sabem bem, é gênero conto. A habilidade que vamos acionar é analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. Muito bem, muito obrigada. Objetivos na tela aí para vocês. Primeiro objetivo, realizar análise e interpretação do texto. E segundo, retomar estudos e aspectos relacionados a elementos textuais, espaço, tempo, personagens e ações próprias de cada gênero narrativo. O objetivo entra um pouquinho na nossa habilidade, certo? E aí, agora vamos lá para a nossa interação. Estou vendo que muita gente está dando bom dia já aqui no chat. Agora vocês vão responder para a Pro. Na aula anterior, começamos a leitura do conto Mistério do Anel de Pérola, de Lenir Almeida Reck, né? Vulgo lá Júlia Renoir, Venoir. Verruia. Verruia. Tá ótimo, né? A pessoa lendo. E o que você se lembra sobre o conto? Primeiro eu quero pontuar aqui. O que você se lembra? Tá? Então, coloca para do que se tratava esse conto, qual o enredo que foi essa historinha, tá bom? E a segunda aí é justamente essa, qual é o seu enredo? Então, do que se trata essa historinha? O que a gente trabalhou? Ela é amarrada como? Se você fosse contar ela para alguém, você se apega ao enredo, certo, Mônica? É. Então, como você contaria essa historinha para alguém que perdeu a aula, por exemplo? Resume aí para a Pro, tá bom? 2 minutinhos.
E aí, Mônica, o que eles colocaram? Vamos ver se vocês lembraram. Olha. Já tem gente dando um veredito aqui, né, sobre o final. Gente, a galinha comeu o anel? Várias pessoas aqui estão dizendo que sim. Já estão culpando a pobre da O galinha. nome da aula é Desvendando o Mistério. Eles já estão desvendando o mistério, Dani? Já? Olha. Na aula passada eles já culparam a galinha. Eu falei, eu e a Andréia comentamos que a galinha precisava de um advogado, né? Que podia ser o final da história. Porque pobre da galinha, tava lá ciscando. A menina tira o anel do dedo, a Marli, e a galinha que comeu o anel. A culpa sempre é do mais fraco. Aí a Letícia tá aqui. Não, a galinha não comeu o anel, não, né, Letícia? A Letícia, aí a outra Letícia, Letícia Campos, lembrou da Cloé. Tinha a Cloé na história. E o Rafael Brito falando, eu acho que não. Eu acho que não. Mas que eles não falaram foi. que era uma história do quê? Todos falaram que era de um anel que sumiu. O sumiço do anel de pérola. A Larissa colocou mais bonitinho. A galinha que provavelmente comeu o anel. Mas, na verdade, o enredo da história, gente, trata-se do sumiço do anel. A Então... Amanda ainda falou da branquinha injustiçada por engolir o anel. Mas aí ela falou... Ela primeiro fala que ela foi injustiçada e agora já dá culpa. Sim. Muito bem. Então, pode fechar o chat aí. A gente vai retomar o texto um pouquinho, tá? Para vocês se situarem aí, principalmente quem não estava na aula passada. E depois a gente dá continuidade. Então, coloca aí na tela para eles, por favor, que eu gosto que vocês acompanhem. Então, tem aí, ó. O conto O Mistério do Anel de Pérola, de Lenir Almeida Reck, conta a história de duas irmãs, Marli e Cloé. Cloé, tá faltando um acento ali, ganhou de uma amiga da família uma galinha que chamou de Branquinha. Branquinha, já surpreendida, pois colocou ovos com 3 gemas. Deve ter tido uma mudancinha ali de alguma coisa no texto. Não, eu acho que ela já surpreendia todo mundo, porque ela colocava ovo com 3... surpreendia, eu tô lendo surpreendida. Alguma Olha galinha eu mudando. põe ovo com 3 gemas, Mônica, Dani? perfeito. Surpreendia. Ela surpreendia porque ela colocava ovos. Foi eu que fiz esse texto, hein, gente? Pois é. Aí vamos lá. No aniversário de Marli, ela ganhou do seu pai, que era professor, um anel de pérolas. Mas por um descuido, dias depois, tirou o anel perto da galinha que estava a ciscar e o anel sumiu. É isso aqui que aconteceu, né? Muita gente falando que a galinha comeu o anel, porque vocês já foram levantando hipóteses e colocando um final. Mas a história, ela tira o anel lá por um descuido perto da galinha que estava ciscando e o anel some. A galinha pode ter comido? Pode, mas a gente sabe se realmente foi isso que aconteceu? Ainda não. Aí, continuando, eles procuraram muito, mas nada de achar o anel. Será que Branquinha tinha engolido o anel? Aí eu deixei essa questão aí. Então, foi isso daqui a história que nós lemos, certo? Aí, hoje, nós vamos terminar essa história. Mas, agora eu quero saber qual foi o anel. O anel é ótimo, hein? Qual foi o final que vocês sugeriram? Gente, é 7h30 da manhã, não é 7h39. Acho que eu não acordei, não tomei café hoje. A Olivia tá pedindo comidinha. Tá pedindo. Então vamos lá. Qual foi o final que você deu para essa história aqui? Conta pra Ela gente. achou o anel? Ela não achou o anel? Será que tinha sido Conta. a Branquinha? Será que não tinha sido a Branquinha? O que será que aconteceu no final? Ela ficou com o anel? Ela ficou sem anel? Enfim, eu pedi para vocês criarem um final. Obviamente que vocês não vão colocar o texto inteiro de vocês aqui. Mas resume aí para Pro qual foi o seu final, tá bom? 2 minutinhos.
E aí, Mônica, finais. Olha, eu achei legal que 2 alunos aqui apresentaram finais muito semelhantes. Matheus aparece aqui. Acho que a galinha não pegou o anel. Não, não é o Matheus, desculpa, foi a Ana Lívia. Matheus também, tudo bem. Você também Ele não disse tomou que- café? É que eu confundi. A Ana Lívia falou assim: ela pode não ter comido o anel, mas sim ciscado para longe. E outra aluna falou também: ela não. O João Vitor. Quando a galinha estava ciscando, pá, o anel se perdeu. Então, pensaram que ela tinha comido, mas ela estava ciscando. E quando ela, no Enterrou o movimento, anel, de repente, né? pode até ter enterrado ou jogado arremessado para longe. A Yasmin colocou que ela comeu a galinha, mas depois ela cuspiu o anel e a menina pegou. Fim. É. Fim. Muito bem. Acabou. Fim super rápido. Rodrigo pede beijo para sua professora Juliana Pires. Um beijo, professora Juliana. Mas cadê o final? Cadê Mas o final dessa Cadê? história? A professora Juliana quer ficar orgulhosa agora. É. Muitos estão colocando que deve ter sido sim a galinha, né? E o Cauã já colocou que o anel era mágico, ele já até acrescentou. Olha, eu vi. A Isabela disse que a galinha cuspiu o anel. Ô, Dani, você já ouviu falar que galinha cospe? Muito, vocês Vai são ver muito que criativos. num conto é possível, né? Isso. Olha outra, a irmã mais velha pegou o anel e depois vendeu para pagar uma dívida. A Chloé, quem disse que a Chloé era mais velha? Na verdade, a Chloé era mais novinha. É. A mais velha era a Marli, que estava aniversariando até. Mas eu Pois acho que é. de repente não tenha ficado claro, né, na história. Ai, olha o final que o William Augusto escreveu. Qual? Ele escreveu um final em que a galinha botou um ovo com um anel dentro. Aí eu já tô até imaginando como ele deve ter escrito. Aí a mãe vai lá, pega os ovos, aí ela vai fazer uma gemada, alguma coisa, e quando ela, olha o Pode ser, porque meninas. diz que ela já surpreendia com ovo com 3 gemas, né? Imagina! Gostei, William. A Isa Gostei. colocou, no ninho da galinha foi encontrado o anel junto com meia dúzia de ovos. Ela levou o anel pro ninho. Levou. Legal. Ele foi dar para os filhotinhos. Mas essa daí, de ter a mãe aberto um ovo e o anel está lá dentro, é muito criativo. Quem foi que escreveu esse final? O William. Então tá, William, guarda aí que agora a gente vai ler o fim. Bora. A Prolúcia colocou aqui, ó. Todos foram ao veterinário Hum? fazer um raio-x e confirmar se o anel estava lá dentro da branquinha. Que legal. Como não estava, fizeram um mutirão de procura e encontraram o anel no quintal, sob umas pedras. A Pro Oh. criou aí o final dela, Que legal. legal. Tá vendo? Foram ao veterinário. Ela acrescentou até outro personagem aí na história. Olha isso. O Arthur escreveu na história dele que a galinha foi presa. Veja só que injustiça da humanidade. E lá onde ela estava presa, botou o ovo que estava com o anel. O Miguel colocou um parecido com o do William. William? Foi o William, né? Uhum. Colocou a branquinha, bota um ovo com o anel dentro e um pintinho. Ah. Dá pra ela. Ah, bonitinho. Então vamos lá, Bonitinhos. vamos ver aí, Mônica, como é que essa história termina. Ai. Então pode colocar na tela Vamos aí pra desvendar eles. o mistério. Deixa eu tentar aumentar minha tela aqui para eu ler. Então vamos lá. O caso logo se espalhou pelo vilarejo. Algumas pessoas começaram a seguir Branquinha por toda parte. Após os 3 dias, alguém disse: Ih, Marni, melhor perder as esperanças. Mas Marli não perdia a esperança de encontrar o seu anel. Uma tarde, a garota estava escondida atrás de uma moita, abrindo o bico da galinha para ver se o anel estava trancado em sua garganta. Outro dia, lá estava Marli examinando o fiofó da galinha. Chloé tirou Branquinha das mãos da irmã e saiu correndo. Por causa desse e de outros episódios, Chloé não desgrudou mais de Branquinha, mas espanto causou quando começou a levá-la para a igreja. O padre não gostou nada daquela ideia maluca, falando baixinho dizia: Valha-me Deus! O que será que o bispo vai pensar quando souber que aqui neste lugar até as galinhas assistem às missas? Com certeza serei transferido ou considerado louco. Só me faltava isso! Gente, é um padre meio bruxo, né? Mas o pior estava para acontecer. As outras crianças, seguindo o exemplo de Chloé, também começaram a levar animais para a igreja. Galinhas, coelhos, gansos, preás, cachorros, gatos, cabritos. Tinha até uma porquinha recém-nascida com um laço cor-de-rosa no pescoço.
Contam que alguém levou um papagaio cantador, que cantava a música Mãezinha do Céu. O padre, por sua vez, rezava para que o bispo não aparecesse tão cedo por aquelas bandas. Uma tarde, o religioso recebeu um telefonema, avisando que o bispo e sua comitiva estavam a caminho. O santo homem começou a andar de um lado para o outro, muito preocupado. Aflito, correu à casa dos fiéis para pedir que, enquanto durasse a visita do bispo, ninguém levasse os animais para a igreja. Houve grande revolta. As crianças não aceitaram o pedido. Os pais concordaram com elas, dizendo: Padre, ou levamos as nossas crianças e seus animais de estimação, ou não iremos mais à missa. O sacerdote suplicou. Por favor, não façam isso, pois estarei acabado. No domingo, os fiéis foram chegando, traziam crianças e animais. À medida que iam entrando, o bispo franzia a testa, arregalava os olhos e perguntava: Padre, o que é isso? O que significa isso? Eu posso explicar? Não, deixa Vai fazer eu. a voz do padre, né? Eu posso explicar. É que hoje celebraremos o dia de São Francisco. Eu tô... Não, deixa eu fazer Vai. agora. São Francisco, em junho. E não é? Padre, o senhor enlouqueceu. Será que me enganei tanto assim? Mas, já que o erro foi meu, vamos permitir que os animais fiquem. Afinal, o que pensará São Francisco? É ou não é, senhor bispo? O bispo aceitou a situação e a missa foi celebrada. Ao terminar a cerimônia, a família de Cloé convidou o padre e o bispo para almoçar. A visita se estendeu até o jantar. No jantar foram servidos ovos cozidos. De repente, alguém exclamou: Tira da tela! Tira da tela. Aê, ó, suspense. Alguém já deve ter visto, mas mesmo assim vamos tirar. Eu tô rindo muito. Será? Tem um ovo aí na história, hein? Será que o Matheus e o William, né? Acertaram a história? Eu tô rindo muito. Porque, olha só o que virou, hein, gente? A Prolúcia achou que tinha ido pro veterinário. Já na história, a Cloé foi até pra igreja para fugir da irmã. E aí, olha o que acabou virando. Todas as crianças levaram seus bichinhos para a igreja. Dani, sabe o que eu tô achando? O quê? Eu não sei, não. Mas eu tô achando que é como na escola. Eu tô rindo muito, sabe por quê? Que eu tô lembrando. Eu tô lembrando aqui. Existe, não sei, os professores que estão aí no chat ou ao vivo vão pensar o mesmo que eu. Tem uma crônica chamada O Sucesso da Mala. Aí tem uma professora que ela está assim chegando e tal, e ela é nova na escola, vai substituir alguém e tal, e ela vai com uma mala todos os dias. E aí ela vai abrindo a mala e dá aula, e não mostra pra ninguém a mala. Aí no último dia dela, pergunta: afinal, o que tinha na sua mala? E aí eu falo para os alunos: escrevam o final da história. E aí no outro dia que eu faço a aula, e aí eu falo: e aí, leiam aí o final. O que tinha na mala? Aí um fala, outro fala, outro fala. Sempre tem um aluno que 1, 2, 3... leu. Já sabe. Na mala tinha isso aqui, já sabe o final. E quando eu vou ver, ele foi lá no Google e aí eu tô achando, eu só que eles acho procuraram. que de terça pra cá, você falou na aula, Dani, você falou, eu assisti a aula. Gente, esse texto está lá no domínio público, você pode ver, não tá na apostila, vocês podem encontrar para acompanhar. Você não falou, Dani? Falei. Eu tô achando. Mas eu não imagino, será? Pode ser. Então vamos terminar agora, Mônica? Eu vou repetir aí, ó. No jantar, pode colocar na tela. Tela. Então, no jantar foram servidos ovos cozidos. De repente, alguém exclamou: Encontrei! O quê? Perguntou a mãe. O anel! Todos falaram ao mesmo tempo. O anel! Eu também. Ai, tem outra, vai. Deixa eu fazer o pai. Eu também mastiguei alguma coisa. Disse o pai. Será que o é o padre agora. Será que o bendito anel está se desmanchando? Falou o padre. Até que enfim acabou o pesadelo. O bispo, que desconhecia a história do anel, ficou curioso. Também tinha mastigado algo que quase que quebrara os dentes. Ao examinar, viu que não era o anel, mas sim uma pequenina pérola.
Suspirando, pensou. É um milagre. Só pode ser. É um bispo, como é que chamava aquele que Sidney Moreira? Sidney Moreira, né? Cid É um Moreira. bispo lá, Sidney Moreira. Os alunos não vão conhecer, não, mas é. E guardou-a no bolso. O fenômeno passou a... Olha só o que o bispo fez, hein, Mônica? Ele achou a pérola e guardou a pérola no bolso. O bispo, hein? O fenômeno passou a se repetir em cada ovo que Branquinha botava. Parece até uma história que a gente já conhece, né? A galinha lá dos ovos de ouro. A família, para protegê-la contra a inveja das pessoas, manteve segredo. Marli ganhou outro anel, tão bonito quanto o primeiro. Chloé e Marli cresceram, mas o mistério do anel de pérola continuou. Muitos bruxos tentaram descobrir o que acontecera, mas nenhum deles conseguiu. Quanto à Branquinha, bem, ela teve bastantes pintinhos e viveu feliz, cacarejando, toda animada. Alguns dizem que era encantada, pois nenhuma outra galinha viveu tanto. Mas a história não termina aí, não. Uma tarde, Chloé estava sentada no mesmo lugar onde todo o mistério havia acontecido. De repente, alguma coisa chamou-lhe a atenção. Numa pequena fresta, existente ao pé da escada, avistou o anel há muito tempo perdido. A alegria foi geral e todos foram felizes enquanto viveram. Então termina aí. Olha que interessante. E essa pérola, então, que ela ficou botando? Gente, que Gente. coisa. Gente. Gente. Será que tem magia aí nessa Não, história? olha só, peraí. Vamos fazer uma intertextualidade? Eu lembrei muito do Alto da Compadecida. Eu não sei se eles que estão no sexto, Acho mas que as não. mães dele, pergunta para sua mãe, eles também, né, foram levar a cachorrinha para o padre, né, benzer, para o padre O rezar. padre não queria de E o padre não jeito nenhum. queria, não é? Aí eu achei essa coisa engraçada, não é? Mas aí eles levam para o bispo, para o sacerdote, aí depois levaram para os bruxos. Olha só quanta coisa aconteceu E na no vida da final todo Branquinha. mundo acabou ficando por conta de um dinheiro, né? Que rolou ali no Alto da Compadecida. Ali É. rolou uma pérola que o bispo É. colocou no bolso. Todo mundo queria a Branquinha, né? Que coisa. Olha que coisa. E aí, será que você tinha pensado nesse final? Os meninos falaram do ovo, né? Que tinha achado o anel dentro do ovo. Não foi bem assim. Mas achou-se pérola dentro do ovo. Gente, mas pérola é preciosa, Aí você né? pensa, nossa, então, né? Foi o anel que se dissolveu, tal. Ela só ficou expelindo a pérola. Mas aí. E que jantar, hein? Você vai convidar o bispo e o sacerdote para na sua casa e o jantar é ovo cozido, hein? Ovo cozido. Exatamente. Porque afinal, Branquinha é o quê? Reinava lá, né? É. E aí, depois de tudo isso, a Chloé acha o anel, Sim. né? Depois de anos, depois que Marli já tinha até ganhado outro anel. E isso é a magia do gênero conto, gente. Se vocês não perceberam, isso são os contos, não é, Dani? É bem legal pontuar. Sim. Que é o gênero conto. E esse aqui a gente fala, não é um conto qualquer, né? A gente fala das ramificações dos contos. Então, é um conto que tem um mistério, um conto de mistério, que a gente vai ver também lá nas aulas de recuperação, aí quando tiver ou não que voltar às aulas, enfim. Mas já temos algumas aulas aí preparadas em relação a essa recuperação e temos lá o conto de mistério. Então, eu quero que vocês lembrem, hein? Porque eu vou falar sobre isso. Agora, vamos fazer uma verificação, Mônica. Bora. Agora a gente tá comentando sobre o final aqui rindo, gente. Cada hora que a gente lia, a gente segurava a nossa risada. É. E aí, você gostou do final? Não gostou? Coloca a sua opinião. E em sua opinião, Branquinha tinha alguma magia? Será que ela era encantada, hein, Mônica? É, Tadinha, era ela foi má. tão culpada que ela falou assim: vou botar pérola pra esse povo não me encher o saco, Tinha- mas não fui eu. É, tinha uma aluna no chat que já tinha dito que ela era mágica, Mágica, lembra? exatamente, alguém falou. Então vamos lá. Muitos colocando que sim, gostaram. E aí, Uhum. será que a Branquinha tinha alguma magia, hein, gente? Será que ela era encantada de alguma forma? A gente tem lá a galinha dos ovos de ouro, né? Uhum. Que é encantada. A gente tem algumas historinhas aí. O Yuri gostou muito, disse sim que ela era encantada, não é, Yuri Gabriel? Muito legal. Adorei o final, ela é uma galinha mágica, amei. A Nicole, Uhum. a Ana gostou muito.
Ai, gente, quem não gosta de contos? Eu amo contos. Eu amo conto também. Eu acho que a gente consegue, é o que a gente falou na aula passada, eu e a Andrea, a gente consegue entrar num mundo diferente. Alguém falou assim, eu não aprendo nada com isso. Na verdade, a gente aprende sim muita coisa, às vezes o que fica implícito. Mas mais do que isso, a gente viaja para um mundo novo. Nossa. É um prazer ler um conto. Eu me divirto. Antes de escolher esses contos, a gente lê vários, né, Mônica? E a gente aguça a nossa criatividade, né? Exatamente. Aprende com os autores que escrevem conto. E eu acho que os professores vão se identificar. A gente prepara a aula já meio empolgada, assim. Ai, gostei disso, vou levar para eles, é super legal. Olha o que a Ana Luísa escreveu aqui. A Ana Luísa disse: o final podia ter sido mais emocionante. Tirando isso, eu gostei. Às vezes, gente, eu também tenho essa impressão de alguns filmes, por exemplo. Ai, o final poderia ter sido melhor. Aí, Ana Luísa, lembra do que a Dani colocou na aula anterior, de vocês criarem o final? Recrie também o último parágrafo, coloca mais emoção, você pode fazer isso. E fora que eu criei uma baita expectativa, né? Então, obviamente que o final, né, às vezes realmente não condiz com a nossa expectativa. Mas bora lá. Tá no finalzinho aí dos minutinhos da aula. Vamos lá. Agora que lemos o conto todo, quantas personagens há na história? Já aproveita que o chat está aberto aí. Quantas personagens há na história? Nós tínhamos falado isso na aula passada, mas acrescentamos personagens aqui. Então, eu quero que vocês lembrem agora do conto todo, hein? Do conto todo. E a 2. E quanto ao foco narrativo? Qual é o tipo de narrador? Personagem, observador ou onisciente? Justifique sua resposta. Então, você vai colocar lá, narrador tal por conta disso, tá bom? Vou dar um minutinho. Eu adoro quando a gente faz uma pergunta e vocês são literal na resposta. Porque eu coloquei ali, ó, quantas personagens? Eles falaram exatamente no número, tá certo. Aí tá aparecendo... Qual que era a pergunta que a professora deveria ter sido? Né? Fazer. Quais são as personagens? Tudo bem, né, Dani? Tudo bem, exatamente. Alguém colocou aqui, ó, a Ana Beatriz. Tá com ela aberta aí, ô Mônica? Ana Beatriz. Tá lá no finalzinho, ó. Tá bom, bora lá pro finalzinho. Cadê você? Eu tô vendo a Ana Clara. Eu leio aqui, depois você acha aí. Leia, A Ana por Beatriz favor. colocou assim, ó. A Marli, a Chloé, a Branquinha, o pai, a mãe, o bispo e o padre. E faltou uma pessoa que eu até confundi o nome na aula passada. Quem será que vai lembrar? O Rafa também colocou. Dona Elisete. Eu li Dona Elizabeth na aula passada. É amiga da família. Dona Elisete, E exatamente. aí, então, quem disse 8, como a Beatriz, acertou. Quem disse 8, como a Lucila, acertou. Muito bem. Então, o que nós acrescentamos aqui? 2 personagens, né? O bispo e o padre. Foram os 2 personagens que entraram no finalzinho dessa história. Até a semana passada, não, até terça-feira, tínhamos lá a Dona Elisete, o pai, a mãe, a Marli e a Chloé. Ok. Agora, e quanto a narradora, eles colocaram aí? Eu gostei do Davi Benevides, que ele escreveu assim, narrador, observador, e ainda justificou colocando aquele trecho. Então, alguém gritou, 2 pontos, travessão, achei, exclamação. Ele foi super fofinho na resposta. Nossa, ele retirou uma parte do texto. Sim, porque ele justificou com a presença do narrador observador. Muito bem. O Nayu, acho que é Nayu que fala, colocou narrador observador, porque ele só narra a história, não participa. O Leonardo também
porque ele não participa da história. Ana Clara também. Ele não participa, só observa. Muito bem. Então, aí temos as respostas. Os personagens que eu já falei. É o narrador observador mesmo, porque ele narra a história em terceira pessoa, mas ele não participa dela, né? E agora, temos aí, ó, responda no chat. Analise o trecho retirado do texto. Deixa eu ler aqui no meu PPT, porque está bem pequenininho ali, eu não estou conseguindo ler. Quer que eu leia o trecho, Dani? Aqui. Pode ser, amor. No domingo, os fiéis foram chegando, traziam crianças e animais. À medida que iam entrando, o bispo franzia a testa, arregalava os olhos e perguntava: Padre, o que significa isso? Eu posso explicar. É que hoje celebraremos o dia de São Francisco. São Francisco? Em junho? E não é? Padre, o senhor enlouqueceu? Muito bem. Aí temos a 3 e a 4. Qual tipo de discurso há aqui, direto ou indireto, nesse trecho, tá? E qual verbo de elocução ajuda a identificar o discurso? Essa é legal, que a gente vai ter que lembrar aí dos verbos de elocução, hein, gente? Então, vou dar para vocês 1 minutinho para vocês responderem. Todo mundo respondeu a 3, né? Agora a 4 que eu queria saber. Vamos lá, Mônica, o que eles colocaram na 3? Olha, na 3, vários pontuaram direto. Aliás, né, 90% colocou o discurso direto. E aí, vários dizendo, ai, não sei, não sei. E alguns alunos, Dani, você perguntou bem ali, qual verbo de elocução? E alguns colocaram travessão. Travessão é verbo? Não, gente. A Prolúcia até respondeu aqui. Prolúcia não. Luzenide. Luzenide, acho que é isso. Mas já eu falo a resposta da Pro. Você tá olhando aí, Dani, que vários colocaram travessão e 2 pontos. Pois travessão. Achei aqui. A Lidiane colocou enlouqueceu. Ah, não. Enlouqueceu? Enlouqueceu é verbo, mas será que ele é o verbo de elocução? É. Tá, então eu já vou explicar isso. Então vamos lá. Ó. É o quê? É o discurso direto, obviamente, porque temos a presença do travessão. Então, o travessão é um sinal de pontuação. Ele marca, sim, o discurso direto, assim como as aspas em determinados textos, ok? Mas, nesse caso, temos o travessão. A fala de cada personagem é pontuada aí pelo travessão. Aí a gente consegue identificar até quem está falando, mesmo não tendo dito assim, fulano disse, ciclano falou, não precisa, né? A gente consegue acompanhar pelo texto e, de repente, pela deixa do narrador, que é uma pergunta que eu vou fazer já já. Agora, qual é o verbo de elocução? O verbo de elocução aí é perguntava. Algumas vezes a gente coloca lá, falava, perguntava, disse, afirmou. Então, é o verbo que dá a ideia, quer ver? Eu até expliquei isso aqui, ó. Temos aqui, retomadinha para vocês rápida, coloca aí na tela para eles. No discurso indireto, o narrador reproduz as falas da personagem com marcas específicas, né? Que pode ser a travessão, aspas, interrogação, exclamação, reticências, ok? E no discurso indireto, a gente percebe que é o narrador que fala pela personagem. Então, é uma fala aí por meio do narrador, né? Ela não é reproduzida literalmente, ok? Agora, os verbos de elocução são aqueles que anunciam um discurso, ou seja, introduzem uma fala, indicando as atitudes e as ações das personagens. São usados primeiramente para introduzir o discurso direto, quando ocorre a transcrição exata da fala das personagens, mas introduzem o discurso indireto quando o narrador reproduz a essência das falas das personagens. Aqui, como nós temos o discurso direto, o narrador ele dá a deixa
né? Ele usa um verbo de elocução para dar a deixa de quem vai falar alguma coisa. Então, a gente tem aí perguntou, disse, exclamou, falou, afirmou, enfim. Normalmente, até esse verbo de elocução, ele está no passado, né, Mônica? É, tem alguns livros que chamam de verbos de dizer, verbos de dizer, verbos do Isso. dizer. Por quê? Porque você vai colocá-lo e vai apontar quem vai dizer. O Exatamente. diálogo, né? Aí, aproveitando essa deixa nos 3 minutos restantes, abre o chat aí para Pro. Pode abrir. Olha esse trecho aí. Temos o mesmo trecho, ok? Só que eu pontuei aí cada fala. 1, 2, 3, 4 e 5. Indique os personagens das falas acima. Então, vamos fazer com eles. Quem é que está falando aí na 1, né? E na 2? E na 3? E na 4? E na 5? Quem são as pessoas que estão falando aí nesse discurso? E o que ajudou você a identificar os personagens? Vamos ver se alguém consegue responder. Quem vai ser o primeiro aqui? 1, bispo, a Priscila colocou. Sim. O bispo. Aí a Isabelle também. A Sara diz que o 1 é o padre e depois vem o bispo. 1 é o padre, depois é o bispo para elas? É. Elas estão aqui, o padre e o bispo, só que eu quero saber quem. A Kathleen colocou 2, o padre. Uhum. Né? E a 3, quem é? É, gente, mostra pra gente a sequência. O que vocês imaginam assim? Quem é que está dialogando? Ó, a sabe? Ana Carolina, o bispo, padre, bispo, padre, bispo. Ela Legal, colocou. legal. Giovana, bispo e padre, só que o restante. Muito O bem. Paulo até aumentou aqui, bispo e sacerdote. É. Muito bem, ó lá. A Karine também, Dani. Opa, que tá correndo aqui. Bispo, padre no 3 é o bispo, no 4 é o padre e termina com o bispo de novo. O Radu colocou bispo, padre, bispo, padre, bispo. Isso aí. Ok, agora vamos para 6. O que ajudou vocês aí a identificar quem são essas personagens? Vamos ver quem é o primeiro a colocar aqui para a gente mencionar. O que ajudou vocês a identificarem as personagens aí? As falas, quem estava falando o quê? Vamos ver se vocês colocam. As falas, não. Como que vocês acertaram que o Como primeiro vocês... Outra era... versão. Não necessariamente. Tem uma outra dica aí, gente. O Igor falou, ajudou no texto. Deve ser que o texto ajudou, né? Deve ser Os isso. verbos. Será que ela está falando do verbo de elocução? A Aline? É, pode ser. A professora ajudou. O verbo nas falas padre, bispo, não entendi. É, a Maria Clara fala que tendo uma leitura antes, pode ser na linha anterior, Dani, na linha anterior ao diálogo, parece que ajudou. Tá, então vamos lá. Faltando 1 minutinho aí, pode deixar o chat aberto, não tem problema. Olha aí a resposta e presta atenção, hein? Nas falas aí nós temos 1, 3 e 5, o bispo. Então temos bispo, padre, aí, de novo, bispo. Então, termina com bispo, certo? Temos um diálogo. O que ajudou? O narrador que indica quem irá falar, gente. É pontuado quem está falando. Então, olha lá, ó, à medida que ia entrando, o bispo franzia a testa, arregalava os olhos e perguntava. Então, o verbo de elocução perguntava ajuda e o narrador indica quem vai falar. Então, olha a importância aí do verbo de elocução, porque se tivéssemos um discurso aí sem o narrador indicar quem é, não saberíamos, certo, Mônica? Bom, então por hoje foi só. Coloca aí o que vocês acharam da nossa aula de hoje. O professor pode aprofundar isso, de repente, porque eu vi que é algo que eles ainda têm dúvida, né, em relação ao verbo de elocução. E coloca no chat aí o que vocês acharam. Avalia lá a nossa aula pelo QR Code, pelo link. E até amanhã, certo? Até amanhã, que é sexta-feira. Pois é, obrigada, Mônica. Beijos, alunos. Opa, Dani, você não fez aquela partezinha. Volta lá um pouquinho. Qual? A sistematização da aula. Volta mais um. Retomando os conceitos da aula de hoje. É que deu 40 minutos, né, amor? Ainda tem mais uns segundinhos. O oráculo falou pra gente. É? Ah, então tá bom. Então deve ter parado antes. Então, ótimo, amor, valeu. Então vamos lá. Análise e interpretação do nosso conto, nós fizemos hoje, né? Terminamos de analisá-lo, interpretamos e fizemos uma retomada aí de alguns estudos. Espaço, tempo, personagens e ações próprias de cada gênero. Tínhamos falado do espaço e tempo na aula passada, retomamos os personagens e até o discurso, porque os personagens a gente entrou na questão das falas, né? Como eles aparecem. Ai, Dani, eu amei essa sequência, amei o conto. Boa escolha. Eu também amei. Eu também amei muito. E aí, deu? Obrigada pela aula. Então, por hoje foi. Beijo, gente! Beijo, até amanhã. Até!
E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas, e hoje eu tô aqui a convite do Novotec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o Novotec Expresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC, mas hoje eu vou falar do Novotec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar, e sem vestibulinho, não é ótimo? Uau! Então se liga, o Novotec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é Novotec Expresso? Bom, o Novotec Expresso é uma modalidade do Novotec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar, e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, gramática básica... as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do Novotec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho!